bem-vindos ao podcast Pontuando Questões. A nossa convidada de hoje é a professora Vanise Medeiros, que atua na Universidade Federal Fluminense. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso projeto. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu gostaria de saber, prof, e é uma curiosidade dos alunos, como que a professora Vanise entrou na área de letras? Bom dia, obrigada pela entrevista. Estou tensa, nunca fui entrevistada assim ao vivo, né? Vamos lá. Eu entrei, como eu comecei, né? Isso. Na Universidade Fluminense que você está. Então, eu já tinha uma vida acadêmica de outras universidades, né? Eu fui professora durante um bom tempo da PUC do Rio de Janeiro, fui também professora da UERJ do Rio de Janeiro, e eu entrei para a UF somente em 2009, né? Um concurso. E nessa entrada, enfim, que foi muito feliz, né? E foi nessa entrada que eu comecei a trabalhar com análise do discurso eu comecei a trabalhar na linguística, né? Dando aula na graduação em linguística, entre elas a disciplina de análise do discurso, e na pós-graduação, aí sim, especificamente com análise do discurso e depois também com história das ideias linguísticas, né? Então foi uma alegria muito grande entrar, né? Se perguntou pela entrada, né? Sim. Mas não pela... Ah, tá. Então acho que é isso. É isso? Uhum. Acho que é uma coisa importante para a gente pensar. Quem está dentro da universidade precisa sempre estar em produtividade, né, muito grande. Como que é esse movimento para a professora? Essa exigência de produtividade constante? Então, você está falando de atualmente, né? Eu já tenho uma estrada em que essa questão do produzir e cada vez mais não era assim, né? Isso vem sendo cada vez mais uma exigência dos órgãos, né? E também, ao mesmo tempo, já há mecanismos que pensam sobre essa loucura, né? Que tem sido produzir por produzir, sem tempo até para maturar, né? Porque eu venho de um tempo em que não havia uma obrigatoriedade em você produzir 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 artigos. Você tinha um tempo de maturação. Isso tudo foi mudando, né? Já na UERJ já não era assim, mas a UERJ estava ainda situada, digamos, não fazia essa exigência. Atualmente é que a gente vem sofrendo cada vez mais, porque estamos virando números, né? Valemos pelo número de textos que escrevemos, né? E muitas vezes o que a gente se vê obrigada a realidade é essa, né? A fazer textos menores para que possa ter mais textos, né? Então, só de falar isso, eu já estou sinalizando para uma crítica para esse produtivismo que atinge a todos, não é só a academia, chegou até a academia, mas já atingia outros lugares. Então a gente produz e a gente começa a não ter tempo para ler o que o nosso colega, nosso par, fez, né? Isso é muito ruim. A gente lê os textos da aula, a gente lê os textos da nossa pesquisa, os textos da orientação, e a gente passa a não ter mais tempo nem para ler algo que é importantíssimo, que os pares estão fazendo, e nem tempo também, a ideia é que a gente não tenha tempo para exercer algo que é fundamental para a pesquisa, que é a curiosidade, né? Que é poder ler outras coisas, porque é isso que é nessa relação com uma outra leitura que algo se acende, né? Então, cada vez mais, eu acho muito limitante e muito limitador você pensar em produzir sem o tempo de leitura, sem o tempo de descoberta, sem o tempo de poder, até uma palavrinha antiga, né? Poder flanar por uma biblioteca, pegar livros, outros, né? E ler. É triste. É triste, mas já há, eu acho que não sou a única a reclamar desse processo, não sou a única a sofrer esse processo, e penso que alguns já começam a tomar algumas medidas. Por exemplo, uma das medidas agora
na nossa pós-graduação lá na UF, né, é, é que a gente indique os 5 melhores. Ora, indicar os 5 melhores já vai levar a algo que é, então não importa ter 13, 14, 15, né? Os 5 melhores não são todos, né? Então isso já é já acena para uma mudança que eu acho bastante interessante. E pensando nessa quantidade de produção e nessa que a professora falou sobre essa falta do tempo, né, do texto descansar, né? Será que isso contribui para o avanço da análise de discurso ou ele acaba que as nossas pesquisas vão ficando mais rasas? Eu acho preocupante. Eu não vou tomar uma postura aqui, mas eu acho bastante preocupante a gente ter de produzir e produzir e produzir, né? É, e aí, pelo menos o que eu ando pensando atualmente é em voltar para textos, né? Hum. É, eu não acho que seja um problema da análise do discurso, é um problema da produtividade, né, para qualquer área, né? Algumas áreas trabalham em grupos, o que minimiza esse impacto, né? Mas não é o caso da, da nossa área, né? Não dá para fazer um trabalho com 6 pessoas, né? Não dá para fazer pesquisa assim, e produzir um texto assim, né? Então, é um problema para todos, né? É um problema com o qual a gente tem de se ver, tomar decisões e resoluções, né? Para minimizar, E a né? professora comentou sobre os trabalhos nos grupos, né? Gostaria que a professora comentasse um pouquinho com a gente como que é o seu trabalho com os outros grupos, né, que você participa. Então, bom, eu sempre gostei de trabalhar com par, né? Desde que eu entrei para a vida acadêmica, eu sempre gostei, né? De certa maneira, alguma facilidade eu tenho para isso, né? Eu gosto de ler o trabalho de colegas e de trabalhar com colegas, né? É, então, acho que eu vou começar lá atrás, né? Quando eu entrei para a UF, né? É, eu entrei para a UF e nesse momento foi um momento também muito feliz, né? Em que não havia ainda o laboratório, arquivos do sujeito, né? Era a ideia de Betânia Mariani, né? E foi ela que, enfim, montou, propôs, pensou e eu pude participar desse projeto de articulação de um laboratório. Participei com, com ela e com Silmara Della Silva, que é professora lá da UF também, né? Então, eu vi esse laboratório nascer, né? Hoje em dia nós temos uma coordenação colegiada, acho que não é esse bem o nome, mas do qual também faz parte Felipe e Marcel, somos 4, né? E laboratório já é algo que se trabalha com grupo, né? Hoje em dia nós 4, é, enfim, de alguma maneira coordenamos lá. São 2 linhas das quais eu faço parte na UF. Uma é análise do discurso, uma é história das ideias, né? E história das ideias é algo que a história das ideias com a qual eu trabalho é a história das ideias que tem a análise do discurso como parceira, né? Então, não é sem a análise do discurso, né? Não é sem essa relação e sem as questões que a análise do discurso traz, né? Eu acho que é bonito quando o Nunes faz uma diferença, o José Horta Nunes, dizendo que dicionários, por exemplo, na história das ideias, são instrumentos. Na análise do discurso é discurso. Então, essa relação é bonita, pensar instrumento, pensar discurso, né? Então, e aí eu fui me vendo diante da necessidade, como pesquisadora, de também formar um grupo de pesquisa, né? Porque eu tinha relações com Verli, aqui no Sul, relações com Amanda, relações com Lucília, Amanda Scherer, né? Não falei o sobrenome, Verli Petri, Amanda Scherer, da Federal de Santa Maria, né? Com Lucília
Romão, Lucília Souza, da USP de Ribeirão Preto. Então, nós já tínhamos relações bastante fortes de trabalho, de trocas, de congressos, de bancas, de escritas, muita coisa já misturada junta, né? E ali eu fui começando, e aí tinha outras que pipocavam, né? Havia meus orientandos, eu então na UF fui podendo ter, né, orientandos que terminaram o doutorado, foram brilhantes, que, né, foram fazendo as suas carreiras acadêmicas, e daí surgiu, me veio a ideia de formar um grupo, que é o Grupo Arquivos de Língua. Esse grupo Arquivos de Língua, ele surgiu muito também diante de um grande impasse que se colocou quando houve o golpe contra Dilma, né? E não um golpe que levava, veja, a fechamento de possibilidades de projetos, de bolsas, de etc. e tal. Então, nesse momento, eu comecei a articular esse grupo, enfim, do qual faziam parte orientandos meus, que já estavam institucionalizados, sobretudo, né? Eram institucionalizados, e parceiros com quem eu já vinha trabalhando, como Amanda, Verli, Lucília, para dar 3 nomes, mas não somente esses, né? E o grupo cresceu, né? Porque a gente nunca tem controle sobre o grupo, né? Ele foi crescendo, então a gente chama esse grupo de GAL, esse nome foi dado por Alexandre Zanella. Eu preciso dizer que quem articulou esse grupo inicialmente fomos Felipe Marcel, que hoje está lá na UF, é meu colega, e está também como vice-coordenador, o Alexandre Zanella, que à época estava trabalhando no Rio de Janeiro, em universidade, e agora está aqui na UniOeste, né? E foi o Alexandre Zanella que falou assim, é Gal, Vanise, é tão bonitinho porque eu gosto da voz e é para ter voz. E o grupo teve voz, né? Foi crescendo, crescendo, agora alguns pediram para entrar, outros orientandos se formaram, estão instituídos e começaram a fazer parte, e começa a pipocar aqui e lá já produtos, né? Os livros, né? O almanaque é um produto do almanaque Ecos do século XIX, é um produto do grupo. O, o livro Na Movência dos Conceitos, a Maria Cleci faz parte desse livro. Diferentemente do almanaque, o almanaque ele tem um perfil, né, que é o século XIX, e as pesquisas, grupo arquivos de língua, significa que são vários arquivos de vários pesquisadores, cada um com seu objeto. Então, o almanaque, ele se volta, cada um escreveu verbetes a partir das suas pesquisas com arquivos, né? Na movência dos conceitos, eu já mergulhei em conceitos, né? E aí a proposta já foi diferente, cada um do grupo do GAL convidou professores, pesquisadores para escrever junto, né? E Verli convidou Maria Cleci e Gesualda, né? E escreveram juntos o verbete definição, não foi? Não é isso? Então estão lá vários outros pesquisadores, acho que tem mais de 25 autores. Cresceu de uma maneira que a gente nem dava mais. É um livro autoral, não tem uma organização. Ele foi pensado, né, por mim, por Felipe, a gente conversa muito sobre isso, e foi proposto, mas não é organizado. É um livro autoral, cada um teve, né, é autor de verbetes sobre conceitos. Não sei se era por aí que você estava me perguntando. Acredito que sim. Uma outra curiosidade também, professora, que os alunos têm é sobre o seu papel de orientadora. Como que é esse seu lugar? É fácil, ele é complicado, é complexo? Como que é
para a professora Vanise, além de produzir as suas pesquisas, orientar outras pesquisas e quem está iniciando, né, na vida acadêmica como pesquisador? É um papel complexo. Bom, por um lado, porque é tanto um papel de muito prazer, né? Porque é muito prazeroso a gente poder participar de um percurso acadêmico. É muito prazeroso a gente poder estar, assim, de alguma maneira, colaborando para que um pensamento, né, possa ir ganhando peso na escritura, seja de uma dissertação, seja de uma tese. Por outro lado, é um período, por vezes, angustiante para alguns, né? Por exemplo, eu me lembro que quando eu fiz a minha dissertação, foi um período angustiante, mas a minha tese não foi. A minha tese não foi, não sei se é porque foi em análise de discurso, foi um período, eu disse isso na minha banca, foi um período prazeroso. Mas não é assim para todo mundo, né? Tem sempre um momento que o aluno, às vezes, foge do orientador, né? Ou às vezes está tenso, né? Porque é um período delicado. Ele está diante de algo que ele vai ter que mostrar para uma banca que vai avaliar, né? Ele não está escrevendo um artigo que ele vai submeter a uma revista, que pode ganhar um sim ou um não, tudo bem, vou mudar, é um artigo, escrevo para outro. Ele está diante de um momento de decisão e ele tá envolvido com aquilo, pelo menos 4 anos da vida dele, né? 4 anos que ele torce para que nada aconteça, mas que tudo acontece, né? E aí ele tem que lidar com as demandas da vida, com as demandas, às vezes, de trabalho, que são muitas, muitos não têm bolsa, às vezes pode até ter bolsa, dependendo, enfim, das políticas, né, em determinados momentos. Então, é um período que eu acho de lidar também com a fragilidade do outro, né, com a fragilidade. E isso é sempre desafiador, né? Às vezes eu fico também angustiada, às vezes eu fico abalada. Eu não diria às vezes, muitas vezes. Eu fico abalada, né? Porque eu vejo aquele potencial, mas eu vejo uma série de entraves da vida, do isso, do aquilo outro, que não estão permitindo que se tenha um momento ideal, né? Agora, tem que falar, né, da defesa da banca, né? É um momento muito bonito. Eu tenho tido, assim, é, enfim, belos retornos, né? E isso é muito bom. Nós temos, né, a análise do discurso com várias noções, né? E aí eu queria saber da professora qual que é a sua noção mais cara. Não sei dizer qual é a noção mais cara. Sinceramente, não sei dizer, né? Mas eu posso dizer de algumas coisas que me foram caras, né? Quando eu entrei para a graduação, eu tinha clareza que eu iria para a literatura, né? E durante muito tempo eu fui para a literatura. Eu trombei com a análise do discurso, né? Eu fui aluna na PUC, eu fiz PUC na graduação e trombei com Betânia, dando análise do discurso, né? E eu me lembro de duas coisas, né, que a gente... Eu me lembro de algo que a gente leu, que eu já tinha lido em literatura, mas que ali eu li diferentemente, né? Eu me lembro de ler Barthes, né? A aula. E ali eu tropecei na questão da língua como poder, né? Eu tropecei depois na aula dela com a noção de ideologia. A noção de ideologia mudou para mim algo, né? Aquela noção de ideologia como uma evidência, sabe? Como algo que me pegava sem que eu soubesse que estava posta, né? numa certa formação ideológica, né?
acenando para saberes que eu não sabia que eram aqueles que me constituíam naquele momento, né? Então, a noção de ideologia, para mim, é uma noção cara, é uma noção fundamental. É complicado isso, né? Porque é uma noção que assusta muitos alunos, né? Ideologia, porque ela já tem um certo a saber. Não vem com ideologia, sabe? Não vem com essa história de ideologia. E às vezes é uma noção, eu não começo uma aula jamais por ela, né? Você pergunta, olha aí a contradição. Não, jamais. Para mim é a mais cara. Para mim é a mais cara. Então, professora Vanise, uma honra receber você aqui na Unicentro, né? Nós lemos os seus textos, né? Discutimos eles, inclusive no último encontro falamos, né, sobre o definição, né? Falamos, né, sempre os seus textos, os seus livros estão sempre presentes aqui no Label, né? Discutimos bastante, sempre rende muito, né, as nossas reflexões através da tua leitura da tua colaboração, né, nas nossas pesquisas é sempre muito importante. Nós ficamos muito felizes toda vez que você vem aqui para o Unicentro, é uma honra te receber aqui. Nossa. Né? E fica o convite, então, né, para que as pessoas visitem, né, o YouTube do Label, que é onde fica, né, hospedado o Pontuando Questões, e que já temos aí alguns episódios lá, e esse vai fazer parte da segunda temporada. Eu é que estou aqui muito emocionada, porque eu estou sendo tratada, estou carregada no colo. Muito obrigada mesmo, obrigada pelo retorno, obrigada por esse momento. Eu estou tensa, nunca fiz uma entrevista ao vivo, né? Estou começando e muito sensibilizada pelo carinho de todos vocês.